Todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Fúria da Perfeição. Temos hoje novamente aqui o convidado Marco Souza, o nosso convidado residente e psicólogo. Vamos falar com ele sobre as 5 feridas emocionais, um tema extremamente interessante e importante, tendo em conta que este Plutão em Aquário aproxima-se novamente do grau zero, passa para Capricórnio e, portanto, iniciamos, reiniciamos, já estamos perto do Strike 3 de Plutão em Aquário, uma jornada de olhar para dentro, sempre com este intuito, olhar para dentro, para as nossas questões, para os nossos traumas e para o nosso processo de cura permanente até ao final da nossa vida. Não é, Marco? Boa noite e bem-vindo. Olá, olá, Rafaela, por este convite. Sei que é a terceira vez que estamos juntos, não é? E, Exatamente. e a terceira vez. Realmente Vamos acreditar que houve sim. partilhas de comunicação aí nas últimas duas vezes que estivemos juntos, mas eu acho que hoje é mesmo a valer e ainda por cima também é um tema que merece também, merece ser visto, merece ser revisto, merece ser partilhado. E sobretudo no mundo da psicologia, não é? No mundo onde eu trabalho também, é um tema muito interessante. Acho que o título é, não é? As 5 feridas emocionais. E, eh, e aliás, estas 5 feridas emocionais é uma referência que eu tenho com o meu trabalho. Por isso acho que é algo que nós podemos explorar um pouco, as 5 feridas, o que é que são, traçar aí o plano de alinhamento nesse sentido, se quiseres. Boa noite a todas, já temos aqui gente a entrar. Boa noite a todas, muito obrigada por estarem aqui connosco. Vamos então começar por aí, Marco. Vamos começar por enquadrar quais são estas 5 feridas emocionais e para depois podermos olhar para aquela que vamos mais especificamente enquadrar hoje, a da rejeição e do abandono. Mas vamos começar então de uma forma geral. Começa por falar um pouco do que é que são então afinal estas 5 feridas emocionais e porque é que todos temos isso em comum. Ok. As 5 feridas emocionais é algo que ainda não está muito validado pela ciência, nem pela ciência médica, nem pela psicologia. As 5 feridas emocionais é uma área de conhecimento que ainda tem, de certa forma, algumas resistências por parte da comunidade médica, por parte da comunidade científica, mas que eu particularmente acho que tem muita utilidade em termos de trabalho de autoconhecimento e trabalho de desenvolvimento interior, sobretudo toma de consciencialização. A única coisa que eu sei é que este livro, estas 5 feridas foram referidas em primeiro lugar por uma escritora francesa, psicóloga chamada Lise Bourbeau, que ela fez um trabalho muito lindíssimo. Ela sintetizou várias linhas de pesquisa, começadas pelo nosso querido e amado Freud, passando por discípulos dele, que é Wilhelm Reich, também por outros senhores da área da bioenergética, também Alexander Lowen. Então esta senhora teve, digamos, a astúcia e a intuição de, através das experiências práticas que ela teve ao longo da vida, agora não sei, isto precisamente foi em finais dos anos 90 e início dos anos 2000, a fazer uma síntese das principais 5 feridas que o ser humano, passa e pode encontrar durante a infância. E isto é super importante, porquê? Porque a partir do momento em que nós detectamos as feridas, nós começamos a tomar consciência onde elas nos doem. Isto é como ir ao médico e nós procuramos um diagnóstico e o senhor doutor dizer que nós temos uma infecção no joelho, por exemplo. Aí já sabemos onde cuidar, não é? Onde tratar. E as 5 feridas têm, estas feridas emocionais, baseiam-se também nos mesmos princípios, isto é, a partir do momento em que nós conseguimos detectar as feridas emocionais, já é meio caminho andado para começar, de certa forma, a irmos ao encontro de uma vida diferente, uma vida mais prazerosa, mais presente, mais criativa, mais individualizada, mais espontânea e tudo mais. Então esta autora, apoiada no estudo de vários gigantes do passado e atualmente também apresenta algumas pessoas que abordam isso, procurou, digamos, olhar a cada uma delas e perceber como é que elas funcionam consciente e inconscientemente e como é que a forma como elas
dominam e manipulam a nossa realidade. E é algo super interessante, porque acabamos por perceber que as feridas, ao fim e ao cabo, é quase como se fosse uma programação inconsciente que afeta nossos filtros em termos perceptivos, a forma como nós encaramos o mundo, como vemos o mundo, e é quase como se fosse, é através da ferida que nós construímos os nossos valores, as nossas realidades, os nossos mecanismos de defesa, as nossas sombras, as nossas, digamos, toda uma vasta de situações que acho que não é bem inteligente nós ignorarmos isto. Por isso é que eu considero estas 5 feridas emocionais a base para começarmos um caminho de desenvolvimento interior e atingir, digamos, uma vida mais plena, mais satisfeita e mais coerente com os nossos princípios. Então, do ponto de vista da Lise, não é? Foi ela que identificou estas 5 feridas emocionais, então, Uma com a pessoa- base dos gigantes, então, da psicologia. Qual é a primeira ferida que é identificada e que nós podemos observar na nossa atuação e percebermos realmente há aqui algo a ser trabalhado interiormente? Boa. Essa é uma boa pergunta, porque convém nós começarmos as coisas por ordem a Lise Bourbeau, ela fez uma síntese e, claro, devo dizer que este livro que ela escreveu é de 2000 e pouco, acho eu, e necessita de uma atualização, porque entretanto depois a psicologia, o mundo da psicossomática conseguiu evoluir muito mais, dar informações mais precisas. Mas de uma forma resumida eu não quero entrar por aí, porque acho que seria interessante depois até nós, uma oportunidade, nós abordarmos uma ferida, Cada aqui uma, vez, uma certo? ferida de cada vez, para as pessoas se identificarem os sinais, os sintomas, o que é que pode estar por trás de cada ferida, para dar tempo a cada pessoa tomar consciência e começarem um plano e uma estratégia de tratamento, vá dizer assim, por assim afogado, de consciencialização. Mas pegando na tua pergunta, sim, há feridas que começam em primeiro lugar do que outras, não é? E pegando na tua pergunta, a primeira ferida, pelo menos isto, digamos, visto desta forma, de uma forma muito concreta e muito direta, é uma ferida que surge sobretudo no processo intrauterino. Isto é, vamos ver as coisas dessa forma, não é? Há uma mãe que descobre, não é? Que é vida, descobre que está grávida, descobre que vai ser mãe. É um filho desejado, é um filho programado, um filho que está tudo dentro dos conformes, está, digamos, como um casal equilibrado, e a criança, de certa forma, recebe a mensagem intrauterina: é bem-vinda neste mundo. Ou seja, percebe-se que há a aceitação da família, a aceitação dos pais, a aceitação do meio para esta nova vida que existe. Então ela está autorizada a existir neste plano. Ou seja, isso dá-lhe, de certa forma, Confiança, segurança. e sobretudo, ok, eu estou aqui neste mundo para viver. Ou seja, eu tenho o direito de nascer neste mundo, eu tenho o direito de nascença e posso existir neste mundo. O que acontece? Uh, ou seja, isto não corresponde sempre a esta realidade que nós vamos imaginar, não é? Então é aqui que entra a primeira ferida, que é chamada ferida da rejeição. A ferida da rejeição, pelo menos, é conhecida, segundo vai. E agora é claro que aqui há várias nuances, não é? Mas aqui o facto é que normalmente esta ferida é ativada durante o período intrauterino e até o primeiro ano de existência. E a ferida da rejeição acontece, por exemplo, quando um pai ou uma mãe, de certa forma, não estão preparados para ter uma criança por várias razões. Em que a criança acaba por ser, de certa forma, aquela criança que vem ao mundo acaba por ser, digamos, um obstáculo, ou acaba por ser indesejada, ou acaba, de certa forma, a ser rejeitada inconscientemente, derivada de várias razões. Porque não é o momento certo, porque não é com esta pessoa que eu quero ter, ou porque simplesmente já teve muitos filhos e esta pessoa veio, e esta criança veio no momento inoportuno. Ou seja, sempre que a mãe, durante a gravidez, o intrauterino, sente que esta vida, de certa forma, lhe está a viver uma carga de peso. Mesmo apesar de amar esta criança, sei que ela não vem no momento certo. Ou há mais que até, aliás, manifesta mesmo a vontade de interromper a gravidez, voluntário e involuntário, não é? Aqui cria-se o caldeirão para o feto receber a mensagem de que eu não sou bem-vindo neste mundo.
Então aqui começa a separação, ou seja, a rejeição. Isto é, eu vir este mundo é perigoso. Eu vim para este mundo viver, eu vou ser rejeitado, vou ver rejeição. Ou seja, acaba por ser, digamos, uma ferida que é das feridas mais antigas que nós temos e aquela em que leva com que a pessoa sinta que não é bem-vinda neste mundo. Sinta que é, digamos, onde a palavra-chave é a rejeição, em que ela vive, de certa forma, no presente, um sentimento muito forte de rejeição, ou, por exemplo, em relação à própria vida, ou em relação à família, ou em relação aos amigos, em relação ao emprego, ou, digamos, onde esta palavra, a rejeição ou exclusão, pode ser um sinónimo, é algo que é um padrão presente na vida da pessoa. E isto faz com que, de certa forma, a pessoa também rejeita um pouco a sua essência, o seu corpo, porque é durante o período intrauterino que nós estamos a desenvolver os nossos órgãos, estamos a desenvolver o nosso coração, estamos a desenvolver o nosso pâncreas, estamos a desenvolver. E quando a ferida da rejeição também é uma espécie de uma rejeição do nosso corpo. É por isso que muita gente, por exemplo, tem a ferida da rejeição, há tendência de sofrer, por exemplo, casos de hipocondria, casos de anorexia, ou, digamos, sintomas que, de certa forma, indiciam uma rejeição ao alimento, uma rejeição ao bem-estar, uma rejeição ao ato de viver, ou se não ao contrário, a pessoa sofrer essa rejeição do exterior. Isto é, toda a ferida da rejeição acaba por ser, digamos, a lente que o inconsciente vai percepcionar a realidade, com crenças de que eu não mereço existir, eu sou inexistente, ou que as pessoas estão sempre a rejeitar-me, este mundo é perigoso, sempre carregado com uma sensação de ansiedade existencial, ou seja, de uma espécie de um medo, Permanente, não um é? medo permanente. É por isso que normalmente a pessoa vive a ferida da rejeição, por norma, tem uma relação muito grande com a ansiedade. Porque se eu estou neste mundo e sinto que tudo é perigoso, se foi assim a minha programação intrauterina, ok, eu tenho que estar em alerta, tenho que estar em alerta constante. Então a emoção que me obriga a estar alerta, em alerta é o medo. É por isso que normalmente as pessoas que sentem ou que vivem muito esta emoção, muito possivelmente, viveram a ferida da rejeição. A ferida da rejeição. Estão em constante modo de sobrevivência. Sim, exatamente, que isto acontece em todas as feridas. E neste Certo. caso particular é, digamos, a modo de sobrevivência mesmo existencial, mesmo relacionado com o corpo. Mesmo relacionado, ou seja, o meu corpo é perigoso. Eu às vezes até posso desenvolver uma constipação e achar que isso é Covid e vou morrer no dia a seguir. Ou seja, é mesmo a questão do alimento até. Às vezes eu estou a alimentar-me e sentir que o alimento é perigoso, que é no caso, por exemplo, de distúrbios alimentares relacionados com a anorexia, por exemplo. Isto é, isto faz com que a pessoa, para evitar esta rejeição, desenvolva depois umas estratégias em termos de defesa bastante interessantes para, não, para evitar a rejeição. E isso é outra parte que é importante também conhecer. Isso Sim, entra. nós em astrologia, para já enquadrar esta casa onde nós podemos ver como é que a nossa mãe, como é que foi a gestação da nossa mãe, relativamente ao nosso feto. Podemos ver isso na casa 12, que é a casa antes do nascimento. Portanto, a casa 1 representa o eu, a persona, portanto, antes do nascimento é a casa 12. Portanto, nós podemos ver pelo ambiente da casa 12, signo, planetas, aspectos que os planetas fazem, como é que foi a nossa gestação. Que cocktail foi ali induzido, e que mescla de sentimentos e emoções a minha mãe sentiu quando estava grávida de mim. Isso é um dos primeiros aspectos para quem depois quer ir ver o mapa, pode estudar o seu mapa através da casa 12 neste aspecto. A partir do momento em que nascemos, Marco, como é que esta ferida se começa a refletir na criança? Hum, ora bem, inicialmente, assim, isto não é protocolo e nem não podemos levar isto realmente Como é completamente. óbvio, como é Mas óbvio. há a tendência probabilística, vá, Exatamente. probabilísticas.
Normalmente a pessoa que vive, ou o corpo, a alma da pessoa que vive a ferida da rejeição, por norma, tem tendência a terem pessoas com uma estrutura óssea e física mais esguia, mais, digamos, pessoas que são por norma mais com um tom de pele mais clara, talvez com marca nos olhos, por exemplo, que indicia quase como se uma certa fragilidade corporal. Ou seja, isto acaba por ser, digamos, um bocadinho o espelho, espelho morfológico da ferida. Isto é uma forma de nós, de certa forma, de detectarmos logo a priori e de ser detectada, de ser identificada, em termos visíveis, não é? É curioso também, a astrologia também é uma ferramenta ideal para ir ao sítio certo e tal. Vê logo. No meu caso, eu vejo através dos sintomas. Isto é, se a pessoa, por exemplo, hoje ferir, estou-me aqui a tentar ligar. Espera aí. Só deixa-me só rejeitar aqui a chamada. Não sei se me consegues ouvir. Consigo ouvir-te. A imagem parou. Parou, sim. Parou. Espera aí. Deixa-me aqui ver se. Em princípio ela volta, se rejeitaste a chamada. Exatamente. Ora bem, aqui uma extensão da chamada. Espera aí. Deixa-me só aqui fazer aqui uma pequena experiência e mudar de Está câmera. tudo bem, Ok. Pronto. Só está fui tudo mudar. bem. O que eu normalmente, como a forma de detectar, por exemplo, estas feridas, é através do discurso da pessoa e através do comportamento da pessoa. Por exemplo, quando vejo alguém, uma pessoa, e isto, claro, com todo o devido respeito, mas observo que a pessoa Ainda, certa. ainda não consigo ver-te. Ainda não? Não, E zero. agora? Também não. Mas Espera aí, pronto. espera aí. Agora? Não, Espera aí. Não está a surgir câmara agora, pois não? não. Não te vejo, não te vejo, não tenho qualquer. Espera aí um momento. Se não conseguires, falamos, não tem mal. Estava Ok, eu a dizer, não conseguimos, continua, não ok, tem mal, não tem mal. ok, tranquilo. Pelo menos eu estou-me a ver a mim e Ok, assim. Mas eu vou ser a sombra. Agora talvez eu vou aproveitar para ser a sombra da ferida. E é engraçado que agora estamos aí tipo à escuridão e é exatamente isso que eu ia falar, porque esta ferida, todas as feridas têm uma sombra. O que é sombra? São os mecanismos de defesa, quais são, digamos, a forma de não estar em contato com a ferida. Qual é a estratégia que eu encontro para manter esta ferida na sombra e não a encontrar? E no caso, por exemplo, da ferida da rejeição, é isso que eu estava a dizer há pouco, a estratégia que normalmente esta ferida usa é chamado o escapismo. Isto é, a pessoa que normalmente vive esta ferida tem tendência a escapar-se das situações que provocam mais stress, ou seja, são normalmente aquelas pessoas que fogem das situações que sentem que são mais intensas, situações sociais, de desafios, confrontos, conflitos, não é? confrontos, conflitos. Então esta estratégia de defesa acaba por ser a sombra dela, mas a pessoa que não está consciente da sua ferida, ela vai argumentar, porque eu não gosto daquela pessoa, porque acho que aquilo me faz bem, porque e de certa forma essa narrativa que a pessoa usa por não estar consciente da sua estratégia de defesa da sua sombra, não é? Acaba por ser, digamos, a forma como a ferida se vai proteger, porque a melhor forma de não ser rejeitado ou não ser rejeitada é não fazer as é não falar. Então a estratégia melhor que a ferida nos encontra, de certa forma, é esse escapismo, é fugir dessas situações. Por norma, por exemplo, em consulta, quando as coisas começam, de certa forma, a serem mais desafiantes, a serem mais intensas, por norma em consulta, as pessoas que têm ferida da rejeição fogem. Olham muitas vezes para a sala, para a porta, querem escapar-se, querem fugir desta situação, porque sentem uma ameaça, sentem que alguma coisa está a mexer dentro delas, estão a sentir as emoções, estão a sentir vida, estão a sentir algo que pode se tornar incómodo. Então entra aí a defesa. E a defesa diz: foge daqui, que isto aqui é perigoso e vai-te matar. Então a estratégia da rejeição é sempre o escapismo. E isto é uma Então, forma. então isto é um ponto muito importante, Marco, porque a maior parte das pessoas que entra a fazer processo terapêutico, quando percebe que o desconforto começa a ser muito grande, desiste. Uhum. Então é importante dizermos que nesta fase, quando se começa a sentir, a conectar verdadeiramente com a ferida, com a sombra, o importante é ser corajoso e continuar.
continuar a olhar, continuar a sentir, continuar a deixar-se permear pelo que está a ser mostrado, para que o processo de cura comece realmente a acontecer de dentro para fora. Continua. É isso, é isso. E nada mais que às vezes estas informações, para nós, de certa forma, tomamos consciência que às vezes a nossa reação vem de um lugar de dor e não de um lugar da nossa individualidade, da nossa consciência. Porque nós, como seres humanos, nós queremos sentir-nos melhor, nós queremos ser mais felizes, nós queremos descobrir o que é que nos faz sentir bem. E quando atuam estas feridas, já não é o nosso processo consciente a funcionar, é o nosso processo inconsciente a falar. É como se fosse uma espécie de uma programação que nos protege desta dor. Então, a partir do momento em que nós começamos a tomar consciência da nossa sombra, estamos automaticamente a empoderar-nos em relação a esta ferida. E a partir do momento em que eu assumo na minha vida, por exemplo, que muita da rejeição que eu sinto não é derivada dos outros, que a rejeição é porque eu vivi com a minha mãe, o meu pai, a minha tia, a minha prima, o meu primo, o emprego, eu quero que de certa forma ativa a ferida da rejeição, é tomar a consciência que essa rejeição é uma ferida que eu sinto e o exterior está a refletir isso em mim. Ou seja, a É, partir do momento é minha crença. é a minha crença, exatamente, é a minha programação que vem daí. E a partir do momento em que eu tomo consciência disso, estou automaticamente a empoderar-me completamente. Estou a dizer, ok, isto aqui vem do meu inconsciente, isto é subcortical. Por vezes a ferida pode ser tão intensa em termos traumáticos que por vezes quando ela entra eu perco a noção de mim próprio e passo só a ser a reação de fuga, a querer escapar, como se fosse um animal que tivesse uma mordaça presa no pé e quer soltar-se e perceber que isso nada mais é uma reação subcortical de uma memória traumática intrauterina, por exemplo. Então, a partir do momento em que começa a identificar isto, hum, acabamos por criar este poder em relação a esta ferida. E deixamos de percepcionar o mundo de uma forma hostil e acabamos por começar a ganhar uma espécie de senso de curiosidade em relação a nós próprios, em relação à nossa própria existência, a perceber o que é que nos faz bem, está ali um mundo de Melcinhas a para Catnet, tira, tira, Catnet, tira. Não sei se estás a ver nos comentários. Estou a Não sei ver, estou. Não sei. se deve estar a dizer em relação à Câmara, por causa da Câmara não estar a ser vista, certamente. Pois, Ok. não sei. E, Mas, portanto, então, e uma das primeiras, vamos só sintetizar aqui já algumas coisas. Uma das primeiras feridas, então, sabemos que é da rejeição e do abandono. Sabemos que este imprint fica o abandono, normalmente o abandono, registado no. o abandono é outro padrão, que é diferente. O abandono é diferente da É, rejeição. Muito completamente. bem. Então vamos só à rejeição. Sabemos que este imprint pode ficar só, pode vir já quando a mãe está grávida do nosso feto e, portanto, na vida intrauterina já se pode sentir esta rejeição. Sabemos Uhum. que isso fica na programação e sabemos que é importante então começar a visualizar o mundo de uma forma gentil e não hostil, como se tudo estivesse para nos magoar e para nos deixar sem chão, inseguros, e portanto começar a construir um processo de empoderamento na nossa cura, na nossa observação e no querer olhar para dentro, começando aí para mim a grande caminhada do amor próprio. É isso, e a realidade é nosso mestre, porque a partir do momento em que nós vemos que há aqui um padrão de rejeição, não é? Ao que nós rejeitamos algo, ou temos tendência a rejeitar, a fugir das coisas, ou a fugir de algo, ou se não viver a rejeição, por exemplo, numa relação, ou exclusão num grupo de amigos, ou na família, automaticamente aqui a linha de pensamento terá que ser invertida e dizer assim: de onde é que vem esta minha realidade? De onde é que vem este padrão? E a partir do momento em que nós invertemos e empoderamos nesse sentido e desenvolvemos uma lente astuta e curiosa, aí já temos controlo e já temos mais controlo sobre a nossa própria realidade, sobre as nossas feridas. Muito Então, bem. digamos, isto é aplicado a todas as feridas, porque à partida são 5, não é? Que é a ferida da Certo. rejeição, de abandono, da humilhação, de injustiça e traição, não é? Cada um merece um episódio distinto. Mas neste caso, por exemplo, da rejeição,
é uma ferida que muito notada, por exemplo, em pessoas que realmente o lema da sua vida é escaparem-se por entre os pingos da chuva, quererem tudo, ou seja, evitar se calhar coisas ou serem extremamente asseadas em relação à limpeza pessoal, por exemplo, sentirem de certa forma que o corpo acaba por ser algo sujo Sujo. ou algo intrometido, por exemplo, em que é desconfortável, estas coisas todas que nós temos. E normalmente trabalhar terapeuticamente uma pessoa com ferida de rejeição não é fácil. Porquê? Porque a pessoa evita ao máximo, rejeita ao máximo todos os seus processos internos. Porque quando vem, cria-se uma forma de defesa tão grande que ela própria entra contra ela própria quando entra num processo terapêutico. É quase como se eu estivesse a lutar contra mim próprio. E por vezes uma pessoa que tem a ferida da rejeição, por norma, tem tendência sempre a evitar este tipo e a fugir deste tipo de trabalho. Então aqui o primeiro passo, normalmente a pessoa que tem a ferida da rejeição, é primeiro ela aprender a perceber o que é sentir prazer no corpo dela, sentir o que existe de bom na vida dela, para começar a descer até ao corpo de uma forma confortável e prazerosa, para começar a perceber que realmente estar em mim pode ser uma experiência boa e começar neste sentido para desenvolver, digamos, uma relação mais conectada com o corpo e com os nossos processos emocionais e sensoriais. Portanto, sempre que há uma ferida de rejeição, o ideal será começar por conectar ao corpo. Disso, exatamente. Alguns exercícios, nomeadamente os somáticos, Marco, possam ser sugeridos aqui a quem nos está a ver, que se possa sentir mais conectado já para trabalhar alguma coisa em casa? Sim, 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 podem ser feitos vários. Por exemplo, uma coisa que eu sugiro para começar é fazer um mapa astral. Porquê? Porque a partir do momento em que a pessoa faz um mapa astral, ela consegue perceber quais são os seus pontos em que, de certa forma, sente mais ressonância, mais prazer de viver. Ou seja, imaginamos que há uma tendência para a pessoa desenvolver o gosto pela pintura, ou o gosto pela escrita, ou o gosto pela, por exemplo. Começar talvez a pegar e dar estas dicas e estas, ei, vamos experimentar fazer algo que lhe faça bem, que traga esse potencial. E isto é uma forma de começar a resgatar o poder, de certa forma, a conexão com o Com a corpo e com criança, a vida, por exemplo. Pode ser uma sim. estratégia. Em astrologia, a casa 4, que é a casa que representa a dinâmica familiar onde nós nascemos e, portanto, contém todas as memórias, é muito importante que se observe isso. Portanto, o que é que temos na casa 4? Que planetas temos na casa 4? Que signo abre a nossa casa 4? Portanto, a cúspide. E depois, se há planetas na casa 4, porque aí vai referir certamente o ambiente familiar que vivemos na nossa infância. Mas isso que tu estás a dizer é interessante, esse pormenor de encontrar o prazer, é o objetivo a seguir, que é, depois de eu saber como é que foi a dinâmica familiar na casa 4, quando eu quero começar o processo, então, de conectar-me ao meu próprio corpo, ao meu prazer, às brincadeiras, aos meus próprios dons, às minhas habilidades, eu vou para a casa 5. Então, eu observo a cúspide da casa 5, observo que planetas lá tenho, que signo lá tenho e vou trabalhar nesse sentido. Então, essa parte artística, divertida, brincalhona, prazerosa, que está conectada ao nosso chakra umbilical, a maior parte da população tem os chakras inferiores, já para não falar dos superiores, os inferiores completamente bloqueados. Estamos a falar do chakra da raiz, que é o Uhum, chakra da segurança, depois o uhum, chakra umbilical, que é o chakra do prazer, e o terceiro chakra do plexo solar, que é o chakra do poder pessoal. E, portanto, vimos um primeiro chakra que fala da conexão com a família, a segurança, e a seguir vamos para o chakra do prazer, realmente ver a parte artística, o que é que nos conecta verdadeiramente a nós próprios, porque todos nós temos a parte criativa. E uma das coisas que eu pergunto em consulta, para saber qual o nível, às vezes, de conhecimento de si próprio que a pessoa tem, é o que é que faz do ponto de vista criativo na sua vida. E a maior parte das pessoas diz: Nada, eu não sou criativa." ok, E, portanto, não há essa consciência isso. das suas próprias habilidades, portanto, não há uma conexão ao corpo, não há, e provavelmente, e normalmente identifica-se trauma depois nesse tipo de mapas, e há sempre uma forma de depois, através disso, sem falar que a pessoa tem trauma,
dizer assim: "Mas olha, porque o mapa indica normalmente talentos. E eu digo: "Olha, mas não fazia isto em criança? Não gostava de escrever, ou não gostava Uhum. de pintar, ou não gostava disso?" Até gostava, mas não tinha consciência. É, Então é é. interessante essa parte que tu disseste do prazer, porque faz todo sentido também na astrologia. Aqui, desculpa agora aqui também fazer aqui um parênteses. Eu vi agora um comentário da Ana Lopes que diz: as doenças autoimunes poderão estar relacionadas com essa ferida. Sim, sim, totalmente. Porque a doença autoimune, em termos psicossomático clínicos, em termos de psicossomática clínica, está relacionada com o sistema imunitário atacar-se a ela própria. Isto é quase como o corpo acaba por ser o próprio inimigo dele próprio, não é? Então as doenças autoimunes baseiam-se neste tipo de confusão, por assim dizer, do nosso sistema defensivo, que acaba por nos atacar a nós próprios. E, por norma, doenças autoimunes podem, de certa forma, indiciar e ser um sintoma e uma lealdade a esta ferida. Isto é, uma forma, por exemplo, de começar a descarregar esta carga imune e tornar, digamos, a atuação da doença autoimune não tanto autoimune. Existe o síndrome de Hashimoto, existem outras doenças que nós conhecemos que, que acaba por ser relacionada com este padrão de ferida de rejeição. A, Sim, isto é a uma ferida, a ferida, as doenças autoimunes são, na sua essência, uma total falta de amor próprio. podemos ir mais além, que é o meu corpo é perigoso. Isto é, vai um pouco, digamos, podemos ir um pouco mais além e dizer que habitar o corpo é perigoso e preciso lutar contra ele. Ou seja, aqui há uma nuance em termos psicossomáticos. E a pessoa que tem esta programação de rejeição acaba por ter mais dificuldade em avançar na sua vida. É lógico que há uma programação biológica inconsciente, uma programação que sempre que eu quero, digamos, lutar contra algo, isto luta contra mim. E normalmente a pessoa que vive a vida de rejeição, sobretudo no registro de doenças autoimunes, tem tendência a encontrar na sua vida situações de luta, não só mesmo com ela própria, mas com pessoas, em que alguém a agride, por exemplo, ou sente-se agredida, e isto é o padrão da ferida. Ou seja, tanto pode acontecer externamente, resolver isto e sofrer uma agressão, sofrer ataques por parte do pai, mãe e por aí, como pode acontecer internamente ela se. Então as doenças autoimunes acabam por ser uma finalidade deste programa, acaba por ser a solução deste programa. Então é por isso que este trabalho de desenvolvimento pessoal que fazes questão de partilhar é super importante neste tipo de situações, por exemplo. E agradeço à Ana Lopes por esse comentário. Obrigada, Ana, por isso. Então, Marcos, estávamos a dizer uma das primeiras estratégias que podemos recomendar lá em casa para que as pessoas comecem a primeiro identificar seria ver o mapa, não é? Estudar o seu mapa, ter consciência, ganhar consciência. E a segunda poderia então ser esta questão de usar ou ter rotinas na sua vida que lhe deem prazer na conexão com o seu próprio corpo. E terapia, E porque terapia, sim. obrigatoriamente a vida pode ser mais ou menos intensa, tendo em conta mais ou menos a história que a pessoa pode estar a viver. Aliás, a pessoa até pode perguntar à própria mãe: mãe, tu viveste, de certa forma, durante a minha gravidez, tu viveste isto? E a mãe vai negar. A mãe vai dizer: não, tu foste sempre desejada, foi tudo muito bem, tudo perfeito, tudo normal. No entanto, a mãe, para proteger a criança ou proteger o adulto, às vezes, na verdade, tem tendência a usar às vezes as lentes mais cor-de-rosa do que realmente são. E por vezes é importante que, se existe esta ferida de rejeição, é porque em alguma forma a mãe viveu essa emoção da Claro que perda. sim. E Mesmo que ela ela própria, e ela própria viveu o processo de forma inconsciente, e mesmo certamente. e mesmo ela própria também já exatamente, porque estas feridas podem ser transgeracionais e isso é outro. Porque às Certo. vezes eles podem ser, de certa forma, lealdades a pessoas rejeitadas, a excluídos da família, por exemplo, não é? Podem ser lealdades também a essas situações. Exatamente. Portanto, uma coisa nós sabemos, se Agora, foi agora tudo. fui eu. Muito bom. Espera aí. Mas eu resolvo já.
Estava a tentar resolver aqui o das As câmaras. nossas lives são sempre uma animação. Acontece sempre ali alguma coisa importante. Porque elas merecem existir, então, só podem. Eu também acho que sim. Como estamos a pegar na ferida, até rejeito aqui a nossa. Talvez isso pode estar a ressoar um bocado com o nosso inconsciente também, é verdade, não é? Isso pode se manifestar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu estava-te a dizer, primeira coisa a fazer então é ganhar esta consciência sobre o processo e perceber, deixa eu ver se ela já ligou, e perceber que nós somos totalmente responsáveis pelo processo, independentemente do que aconteceu para trás. Sim. Digamos que podemos ver as coisas dessa forma e se calhar vindo dessa forma até se torna um bocado duro ver as coisas dessa forma, não é? Mas eu acho que aqui também podemos acrescentar algo, se me permitires, Márcia, é perceber que por vezes a nossa realidade e a forma como vemos a vida pode ser vista de dois lugares. Isto depende das nossas escolhas. Pode ser ou através de uma ferida ou através da nossa própria individualidade. Ou seja, ou a nossa ferida torna-se o nosso destino, ou nós olhamos para o nosso destino e damos um sentido ao nosso destino. Como o Carl Gustav Jung dizia, aquilo que se tem oculto transforma-se sob a forma de destino. E quando nós temos estas feridas da forma escondidas, elas vão se tornar o nosso destino. Nós vamos viver a rejeição, ou vamos sofrer a rejeição, ou vamos viver doenças autoimunes, por exemplo, ou vamos encontrar esta rejeição da vida. E nós dizemos assim, bad luck, isto é azar. Ainda não é? Ok, ou é sorte ou é azar, ok, nós podemos discutir isso, não é? Mas a realidade é que muito da lente de percepção da realidade vem destas ferramentas. Se nós nos identificarmos, de certa forma, ficamos reféns delas. Então é importante começar o processo primeiro de identificar o padrão, qual é que nos toca, identificar a nossa máscara, a nossa defesa do nosso ego, perceber que ela está a proteger essa ferida, tomamos consciência dessa nossa sombra, assumimos essa consciência para depois nós estarmos no nosso lugar de individuação. E este é sempre o processo. É por E isso que este... assumirmos esse compromisso que ninguém pode fazer por nós, Marco. Eu posso ir ter contigo e fazer uma consulta e tu ajudares-me neste processo, mas se eu não for à consulta, Exatamente. então aqui, quando eu falei da responsabilidade, é a partir do momento em que tomas consciência, se não tomares é uma coisa, a partir do momento em que tomas consciência, o que é que vais fazer para mudar? Uhum. É nesse sentido. Então, se temos ferramentas disponíveis, nós aqui a partilhar com a nossa ajuda, certamente traremos, e é essa a intenção, despertares para começarem a observar os seus próprios processos e para começarem a tratar de si próprios na medida do possível, se possível, consultar terapeutas especializados, como é o Marco, na área do trauma, mas conheçam-se, observem-se, vão para o silêncio, reconheçam os vossos padrões, percebam onde é que estão estas feridas dentro de vocês, assumam a responsabilidade pela forma de atuação nos vossos relacionamentos, percepcionem que o mundo não está contra vocês ou que não é um lugar hostil, mas somos nós, com a nossa percepção, que fazemos desse mundo um lugar inseguro e difícil. E, portanto, aqui é o nível zero, não é? Depois, se quisermos avançar terapeuticamente para outro processo, aí teremos que ter intervenção, não é? Dos vários terapeutas especializados. E aquilo à sua reto se quiseres, nós fazemos aqui uma série, comprometemos também com a audiência, em explorarmos talvez uma ferida de cada vez, não é? Começar pela relação, passamos para as outras quatro, e depois no final fazer um painel de perguntas e respostas, que podemos, de certa forma, depois identificar isso. Claro que sim, claro que Estamos sim. aqui com um bom serviço. É isso mesmo, acho que sim. Estamos ao serviço e estamos aqui para ajudar e disponíveis e espero que aproveitem e que venham e que façam perguntas e que aprendam. Estamos disponíveis para isso. Tens mais alguma coisa a dizer, Marco, a acrescentar sobre o tema falado hoje? Na próxima falaremos então do abandono. Isso. O abandono é a segunda fase, é, digamos, Ok. a segunda marca de ferida, é a segunda fase. Em relação à ferida
Eu poderia ter mais coisas a acrescentar em relação a esta ferida, mas basicamente palavras de ordem, discurso de alguém que de certa forma está na ferida da rejeição. Eu sinto-me rejeitado, sinto-me excluído, sinto-me separado, não me sinto conectado, sinto tudo que seja derivado e sinónimos destas palavras, sinto-me afastado, sinto que há uma separação, tudo que de certa forma no léxico, na linguagem comum da pessoa usar muitas estas palavras, e ela sentir isto com muita intensidade, está a atuar na ferida da rejeição. Isto é super importante porque o discurso, a nossa programação neurolinguística, o nosso discurso revela muitas vezes estas informações e é importante estar atento. Muito bem. É isto mesmo e, obrigada pela tua presença, Obrigado. obrigada por estas explicações. Voltarás certamente, como convidado residente. Da próxima falaremos então do abandono. Agradeço a todos os que estiveram aqui presentes em direto, obrigada. Aqueles que vão ver a gravação a seguir. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem enviar para mim ou para o Marco. E o Ninguém Gosta de Mim. Ninguém gosta de mim, também diz a Anabela. Também é um sintoma de rejeição, não é, Marco? O que é que acontece quando ninguém gosta de mim? O que é que eu sinto? Pois, a rejeição, não é? Pode ser, mas pode ser também abandono, Pode ser pode, abandono também. pode ser humilhação, pode ser injustiça. Destas 5, qual é aquela que mais ressoa comigo? Isto é a pergunta que eu deixo para a Pois é Anabela. isso. Eu não sei se é a nossa Anabela. É, nossa, é. É a nossa. Olá, Estamos Anabela. aqui o painel todo. Hum, mas é uma pergunta interessante. Aqui talvez é o que é que acontece, o que é que eu sinto quando ninguém gosta de mim? Ou quando percepciono isso? Que sensação isso me traz? É uma boa pergunta. Eu gosto de deixar as pessoas com perguntas, porque isso leva-as para dentro. E, portanto, vamos deixar as pessoas com esta pergunta. Ah, o que é que eu sinto quando ninguém gosta de mim? É uma ótima forma de refletirmos. Bato sempre na mesma tecla. Observem-se, meditem, arranjem tempo para estar sozinhos, para ouvir a própria voz, para conversarem com vocês mesmos, com a vossa essência, porque o caminho é para dentro. Se queremos mudar alguma coisa que se passa fora, o caminho é para dentro. Obrigada, Marco. Nada. Até ao próximo podcast Este com a problema ferida. da câmara, sinto muito por este problema técnico da Não câmara. faz mal, Marco, está Mas tudo bem. falar Tudo é possível e tudo acontece nas nossas lives. Já estamos preparados, está tudo bem. Há de ir para o ar esta certamente, para os nossos ouvintes nos poderem ouvir com mais tempo e partilharem se quiserem com alguém do vosso interesse. Muito obrigada. obrigado, Eu eu. despeço-me. Márcia Maia, portanto, astróloga, se quiserem fazer o vosso mapa, estou disponível para vocês. E Marco Souza, o nosso psicólogo residente aqui no podcast A Fúria da Perfeição. Obrigada a todos, Obrigado uma a todos. boa noite e até à próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Marco.